work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês. É uma experiência bem forte. Sei que nem todo mundo vai acreditar. E como eu já falei aqui, gente, eu não tô aqui pra fazer as pessoas acreditar no que eu tô trazendo. Eu estou aqui pra trazer o meu testemunho, pra ajudar pessoas, né, que se identificam com o testemunho, que já passaram por essa experiência ou que têm vontade de viver algo sobrenatural de Deus. E essa palavra vai ajudar a pessoa também a buscar mais o espiritual, porque ela vai saber que realmente as coisas espirituais existem, tá certo? Então, o meu objetivo é isso, é ajudar, é trazer o meu testemunho para pessoas que estejam passando por esses processos, ou que queiram passar por esse processo, ou que queiram ter mais intimidade com Deus. E é possível sim ter intimidade com Deus, porque Deus, ele é um Deus vivo e ele não mudou, ele continua o mesmo de antes. Muitas vezes a gente acha que Deus mudou, se afastou do homem. Não, na verdade, o homem se afastou cada vez mais de Deus. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. Tem um verso da Bíblia que fala: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então, esse verso ele é real. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus tende a se aproximar do ser humano. Mais Deus tende a aproximar de você. Então eu vou falar hoje sobre a literatura infantil. São livros infantis. Então, pessoal, eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive, mas antes disso eu vou ler aqui na Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 9 ao 13, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostificador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Verso 12 diz o seguinte: pois todo que faz tais coisas é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Pessoal, como eu falei aqui no início do vídeo, Deus não mudou, né? Muitas pessoas acham que Deus mudou. Não, o Deus lá do tempo de Israel, do início da Bíblia, do Velho Testamento, era um Deus mais presente, né? Um Deus que cobrava mais. Hoje em dia Deus, ele não é presente, ele mudou, ele se afastou mais, ele não fala mais como. E, gente, Deus não mudou, Deus ele não muda. Quem muda somos nós. Deus, ele será o mesmo hoje, amanhã e sempre. Essas palavras aqui foram dadas aos filhos de Israel, falando que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, você não vai se contaminar com as coisas em que as pessoas estão fazendo, tipo, não se envolver com aquelas coisas. Você não iria se misturar com as práticas que aquelas pessoas faziam, mexer com encantamento, com feitiçaria, com coisas desse tipo, né, com magia, porque Deus, ele abominava tais coisas, né? E essas coisas Deus lança fora. Então Deus falou que não aceitava. E se Deus não aceitava no passado, ele não vai aceitar hoje também que nós nos misturemos com essas coisas, tá certo? Né? Com feitiçaria, magia e bruxaria, encantamento, tudo faz parte de uma coisa só. Então, gente, o que acontece? Nós devemos nos abster dessas coisas. E eu sei que nós somos bombardeados muito por essas coisas. Existem desenhos animados que trazem muito isso. Feitiços, bruxarias, magias. Então, e é um mundo encantado em que a criança, ela vai gostar, porque é algo, vamos dizer, é algo do imaginário, é algo que mexe com a imaginação, que mexe com o lúdico e que vai deixar ela bem encantada com tudo aquilo. É normal porque ela é criança. A literatura infantil, gente, ela é maravilhosa. Eu sou psicopedagoga e eu estudo muito sobre a literatura infantil, inclusive já fiz artigos, monografias sobre isso, é muito importante. Mas nós, como cristãos, temos que ser diferentes, temos que ser separados, né? Nós temos que saber que tipo de literatura nós estamos levando para os nossos filhos. Claro que existem literaturas que são riquíssimas
né? Além de trazer o lúdico, abrir o cognitivo da criança, ajudar no lado cognitivo da criança, incentivar, instigar o lado cognitivo da criança para a aprendizagem, vai ajudar. Mas existe certo tipo de literatura que elas não são boas para o espiritual da criança, entendeu? Por quê? Porque elas trazem bruxas, magias, duendes, fadas e tudo isso. E o que uma bruxa faz? Bruxaria. O que um feiticeiro faz? Feitiçaria. O que uma fada faz? A fada, ela faz encantamento. Então, gente, é tudo levado para esse lado. E se nós sabemos que a Bíblia mesmo, ela já fala sobre isso, não tem por que a gente ir contra a palavra de Deus. Bom, mas esse entendimento às vezes a gente não tem, é por isso que é bom a gente ouvir as pessoas. Eu mesmo tenho vários canais que eu acompanho, que eu gosto muito, sabe? Eu tenho meu canal aqui, mas eu visito outros canais que trazem coisas que pra mim são riquíssimas. Tem a querida Dani que eu acompanho, eu gosto do testemunho dela. Tem a Kelly Salles, tem a Fabiola Mello, tem outros pregadores aí, muitos usados por Deus, muito usados por Deus, são muitos, eu acompanho e gosto muito de estar aprendendo, porque é importante. É claro que a gente não vai ser santos a ponto de ser um exemplo para você seguir, não, o nosso exemplo é Cristo, é Jesus, mas a gente deve também aprender com as outras pessoas, porque elas têm muito a nos ensinar, e por isso que eu sou bem humilde, eu gosto muito de estar aprendendo a cada dia. Mas quem tem me ensinado bastante é o próprio Deus. Deus tem me ensinado muitas coisas através de experiências espirituais que Ele tem me dado. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma pastora que é muito amiga do meu esposo, uma pessoa maravilhosa, já falei dela assim rapidamente aqui no canal, a pastora Sandra, ela é esposa de pastor. A gente chama ela de pastora, gente, porque ela é esposa de um pastor, tá certo? Quando eu cheguei aqui, ela me abraçou muito, ela foi muito querida, ela me ajudou muito, ela tem muito de Deus, ela tem muita intimidade com Deus, ela busca bastante, e ela é uma pessoa de buscar muito a Deus. E quando eu cheguei na igreja, ela me envolveu no meio infantil, né? Ela me colocou na parte da liderança infantil. E eu fiquei com as crianças juntamente com a outra irmã, a irmã Solange, uma pessoa maravilhosa, que tem um dom maravilhoso de estar cuidando das crianças, de estar instruindo as crianças, tudo ela faz com amor. Fizemos várias festividades, né, maravilhosas, a presença de Deus tremenda, as crianças sentindo muito a presença de Deus, porque Deus fala muito ali. E o que aconteceu, gente, ela me passou pra mim ficar à frente de uma festividade que ia ter das crianças, e eu fiquei à frente dessa festividade, e eu comecei a me preocupar o que eu iria trazer ali. Então, eu conversei com a irmã Solange, que fazia junto comigo, que é uma das lideranças também que fazia junto comigo, e Deus falou ricamente com ela como era para ser trazido esse culto voltado para as crianças. E eu comecei também a buscar o que eu iria trazer. Eu estava na frente da liderança infantil e precisava trazer algo de Deus. Gente, Deus falou comigo tremendamente. Eu vou contar para vocês aqui. Isso é para quem crê. Quem não crê, não posso fazer nada, gente. Mas foi assim. Então, eu estava, né, organizando a festa infantil, tudo. Aí nós já tínhamos organizado todos os pontos, porém eu não sabia ainda o que eu iria trazer. Eu estava esperando Deus me dar algo. E quando foi uma certa noite, Deus me deu algo muito profundo. Foi muito profundo, sabe? Quando foi à noite, na madrugada, Deus me deu um sonho. E Deus falou comigo no sonho fortemente. Nesse sonho, gente, eu entrava num salão bem grande, onde estava tendo uma festa voltada às crianças. E tinha muitas crianças. Esse lugar estava muito ornamentado, sabe? Daquele jeito lúdico, voltado para as crianças mesmo. E tinha presentes, e tinha brinquedo, e tinha um monte de coisa nesse lugar. E eu sei que eu andava no meio do salão e chegava lá como se fosse no altar. E lá nesse lugar tinha um baú. Era um baú, desses baú grandes, sabe, antigo. Bem grande, esse baú bem grande. E quando eu chegava perto, eu olhava pro baú. E eu percebia que esse baú tava cheio de livros. Muito cheio de livros. E era tudo literatura infantil. Não tinha livros adultos. Era tudo infantil, tudo contos. Contos para criança de todo tipo que você imaginar. Esse baú, ele tava tão cheio que passava da boca do baú a quantidade de livros. Então ficava lá em cima aquela montanha de livros até o final do baú. Então tava cheio de livros.
E Deus falava assim pra mim, Deus dizia assim, ó, ora no baú. E eu obedeci a voz de Deus, né? As pessoas estavam tudo andando nesse salão, só eu tava nesse salão, as pessoas estavam andando para outros lugares. E aí eu levantava a mão, gente, e eu fazia aquela oração. Eu sentia tremendamente a presença de Deus, tremenda a presença de Deus, e eu orava, sabe, com toda fé ali, sabe, de uma forma assim sobrenatural, aquela oração assim a Deus. E quando eu orava, aquele baú estourava, gente, literalmente, ele estourava, ele fazia puf, sabe? Parecendo uma bomba, ele estourava. Quando eu orava, esse baú estourava assim, parecia uma bomba. E todos os livros voavam pelos ares e caía no chão, sabe? Espalhado pelo aquele salão. Ficava livro por todo lugar do salão. E Deus dizia assim, agora olha dentro do baú. E aí eu chegava lá onde estava o baú e eu olhava dentro do baú. Quando eu olhava, gente, ficaram poucos livros, sabe? Era tão poucos os livros que ficaram no fundo do baú que dava pra ver o fundo do baú realmente. Eu olhava dentro e dava pra ver. Poucos livros, dava pra ser contado, bem pouquinho. Aí Deus dizia assim, olha, é isso que está sendo imposto nas minhas crianças. Aí Deus me fazia entender, estão tirando a inocência das minhas crianças. Não quero que tirem a inocência das minhas crianças. Gente, eu sinto a presença de Deus falando sobre isso. Porque Deus fala na sua palavra que aquele que não se tornar como criança não tem como entrar no reino do céu, né? Quem entrará no reino do céu? Aquele que se tornar como uma criança. Deus preza as crianças porque as crianças, elas são inocentes. Elas são puras. Jesus ainda fala, trazei a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças, elas têm o reino do céu garantido, gente. As crianças, elas têm o reino do céu garantido. Se elas morrer na infância, principalmente. Por quê? Porque elas são puras, inocentes. Então, muita gente hoje quer tirar a pureza das crianças, a inocência da criança. E aí, Deus falava, olha os livros que estão impondo aos meus pequeninos. Olha a quantidade de livros que tem no mundo. Poucos são os livros que eu aprovo ser colocado na mão das crianças. Gente, foi tremendo. Eu me emociono muito quando eu lembro disso. E eu vejo, gente, eu me emociono com isso. Porque eu tenho meus filhos e eu amo também as outras crianças. Tanto que eu sou professora, eu amo as crianças. E eu olhava ao redor do baú e eu via contos de fadas. A maioria dos livros que ficavam no chão eram contos de fadas. Eram livros de bruxarias de princesas, livros de magos. Eram esses livros. E Deus falou comigo esses dias. Eu orei a Deus agora no meu canal, que meu canal tá numa fase nova. Tinha feito propósito com Deus de trazer aquilo que Deus colocasse no meu coração. Eu falei com Deus assim. Eu ajoelhei lá na cama da minha filha e eu orei, Senhor, o que eu venha trazer para o meu canal, que sejam coisas para edificar o teu nome. E que eu não traga coisa que venha de mim mesmo. Ai, gente, desculpa. Eu me emociono muito quando eu lembro disso. E eu pedi pra Deus, pra Ele me falar todos os pontos que era pra me trazer aqui nesse canal. E quando foi na madrugada, Deus me deu tudo isso que eu tive há uns meses atrás. Esse sonho que Deus me deu há meses atrás, Deus falou comigo na madrugada. Que era pra me trazer para o meu canal e falar para as pessoas que têm filhos e que ouvem a voz do Espírito Santo. Para ter cuidado. Para terem cuidado com o que vocês estão dando para os seus filhos. Porque por mais que pareçam ser inocentes, os livros, eles trazem mensagens ocultas, mensagens subliminares, mensagens de magias, de bruxarias, de encantamento. E Deus me fazia entender que Ele não se agradava disso. Quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Eu tenho falado muito essa frase aqui.
E eu tenho certeza que quem é do Espírito vai entender o que eu tô falando. Sei que vai ter muitos comentários aí que não vão acreditar, gente, mas fazer o quê, né? Eu vou fazer aqui nesse canal que Deus tá mandando. E eu tô entregado nas mãos de Deus. E Deus, ele tem feito a obra, gente. E é muito importante estarmos escolhendo os livros. Eu não vou citar aqui porque você vai ter sabedoria de quais livros falam sobre bruxas, sobre as bruxarias, sobre feitiçarias, sobre magias, sobre encantamentos, sobre fadas. Vocês vão saber, porque vocês vão ter o discernimento do Espírito Santo. Não vou ficar descrevendo aqui. Porém, eu falo assim, porém eu e minha casa servimos ao Senhor. E na minha casa, gente, antes mesmo de Deus me dar esse sonho, eu já não trazia pra minha casa literatura infantil que tivesse magias e esse tipo de coisa que eu já falei aqui. Na minha casa há uma regra. Todas as histórias que eu conto para minhas filhas são histórias bíblicas. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela tá recheada de histórias, gente. A Bíblia, ela tá cheia de histórias maravilhosas, com ensinamentos profundos. Basta o pai e a mãe ter sabedoria para contar. À noite, toda noite eu conto história para os meus filhos da Bíblia. E, gente, eu conto essas histórias para os meus filhos de forma lúdica, de uma forma bem alegre, bem interessante. Eu não vou colocar mentira e nem vou fantasiar, mas eu vou deixar a história gostosa para que a criança ela possa sentir o prazer de estar ouvindo aquela história, sentir o gosto da história e participar dela. As minhas filhas, elas contam as histórias da Bíblia de forma maravilhosamente linda, sabe? É claro que às vezes até a pequenininha diz, mãe, eu quero outra historinha. Eu disse, pois escolha uma historinha da Bíblia, tem um monte. Aí eu falo pra ela, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, qual que você quer? Aí ela escolhe. Porque eu acho que a Bíblia, ela tem muitas histórias com exemplos muito bons para os nossos filhos. Não quero dizer aqui que você não vai contar outras histórias. Claro que existe outros livros literários aí de literatura infantil que tem histórias legais, porque eu sou professora e eu olho muito na biblioteca, eu seleciono livros lá para estar trazendo para a sala de aula para minhas crianças e tem livros maravilhosos. Eu não estou dizendo que são todos, porque até o próprio Deus, na visão que ele me deu, ficava poucos livros lá no fundo. Quer dizer que ainda existe livros que edificam a criança. Porém, são pouquíssimos, porque Deus mostrava o fundo do baú, no qual o baú estava cheio até a tampa. Gente, e a festividade na igreja que Deus tinha colocado nas minhas mãos foi uma bênção. Eu contei lá, edificou muita fé das pessoas. Deus foi tremendo lá na hora, Deus derramou sua graça sobre as crianças, sobre os pais, e eu creio que isso vai edificar muita fé de muitos e também trazer novas ideias de estar contando história para os seus filhos. É importante contar histórias para as crianças. Esses livros que eu falei, que não são aprovados por Deus, eles trazem mensagens subliminares, mensagens ocultas do ocultismo, traz a inveja, porque tem inveja das bruxas, com relação às princesas, os feitiços mesmo. As bruxas perseguem muito as princesas a ponto de querer matar. Então tem um lado também malvado daquilo tudo. O lado malvado, eu vou dizer assim. Então é a sabedoria dos pais, gente. Tá nas nossas mãos a criação dos nossos filhos. Deus entregou eles como tesouro nas nossas mãos. E cabe a nós estar instruindo essas crianças no caminho. Senhor, eu sou chata, sou uma mãe chata, porque eu tô no pé toda hora. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se identificou com esse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal também, se você gostou desse canal. Peço desculpa por mim ter chorado ali no meio, que eu tava contando a minha visão, mas aqui foi muito forte. Senti muita presença do Espírito Santo. E eu só trouxe essa experiência porque eu havia orado a Deus e pedido pra Deus para me instruir quais experiências eu deveria trazer para vocês. E Deus foi à noite, falou comigo a noite inteira. Eu quase não dormi nessa noite. E Deus trazia essa mensagem ao meu coração, à minha mente, e me trazia esse sonho que eu tive, que foi muito forte, tá certo? Então, um abraço a todos. Espero que vocês sejam abençoados por Deus. Se você não se identificou com essa mensagem, não tem problema. Se você não se identificou, não acredita no que eu falei, não tem problema. Mas sejam muito bem-vindos ao meu canal. E que Deus abençoe sua família, guarde você de todo mal. Coloque em seus comentários se você já teve experiências com livros
Se você tem alguma dúvida do que eu falei, coloque nos comentários a sua opinião, tá certo? Fique com Deus e até o próximo vídeo.